capítulo 5, versículo 20. A palavra já foi aberta. Encontrar o texto, então diga amém. São 4 palavras. Não desprezeis as profecias. Quando eu desprezo as profecias de Deus, e quando eu tenho a satisfação espiritual de ter uma vida regida, orientada pelas profecias da palavra de Deus. Queridos, antes de tudo é importante que nós tenhamos uma visão real e bíblica do que significa profecia. Profecia na Bíblia, como sabemos, não se trata apenas de previsão do que acontecerá no futuro. Profecia é também a revelação de Deus para a minha vida no presente. Então a profecia bíblica, ela aborda tanto o presente quanto o futuro. Tudo aquilo que é revelação de Deus é profético. Amém? Então no momento em que alguém vem e transmite a palavra de Deus, ele está sendo um porta-voz do Senhor e está desempenhando uma função profética, porque ele está proclamando a vontade de Deus para o ser humano. Então, quando Paulo disse aqui, não desprezeis as profecias, ele estava falando tanto para o presente como também para o futuro. Quando é que nós desprezamos as profecias? Quando, infelizmente, não vivemos de acordo com o conhecimento da mesma. A profecia deve guiar a minha vida na família. Eu devo ser guiado profeticamente na família, como pai, como filho, como esposa, sim ou não? Vocês concordam com isso? O mais alto nível que nós podemos alcançar em termos de estrutura familiar, num contexto do século XXI, é ter uma família adventista. E o livro Lar Adventista nos dá orientações extraordinárias de como termos uma família acima da mediocridade que caracteriza a vida familiar do século XXI. Eu não estou dizendo, me perdoe aqui aqueles que assim forem, eu não estou dizendo ter uma família evangélica. Nós temos uma identidade e algumas diferenciações, por isso eu estou falando de uma família adventista. Quem ler uma página por dia sobre família, torna-se um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. E queridos, família, às vezes só percebemos a importância quando a perdemos. E perdemos porque não fomos obedientes às orientações proféticas. Isso acontece ou não? Com suas exceções. Mas em linhas gerais, é isso que acontece. Quantos casais hoje não estariam separados se tivessem sido fiéis à luz profética que receberam? Vocês concordam com isso? Então, não desprezeis as profecias. Eu posso ter uma vida profeticamente orientada em relação à alimentação? Sim ou não? Posso ou não posso ter? Agora, por favor, não me responda. Inclusive o pastor. Quantos de nós, à mesa, estamos seguindo as orientações proféticas em relação à alimentação, ao cuidado com o corpo como um templo do Espírito Santo, à prática de exercícios físicos, inclusive a caminhada? Quantos de nós estamos seguindo profeticamente as orientações em relação à alimentação? Eu devo ter uma vida guiada profeticamente em relação ao vestuário? Sim ou não? Claro que sim. Quem é que veste o universo? Deus. Quem é o maior estilista que existe? Jesus Cristo. Quem entende tudo de moda? Ele. Vocês concordam com isso? E seguindo a orientação profética em relação ao vestuário, nós temos o texto de Timóteo, que trabalha com princípios em relação ao vestuário.
não é o tema de hoje. Eu estou apenas dando um toque para que nós entendamos que em tudo podemos ter uma vida profeticamente guiada pelo Senhor. E essa é a nossa maior necessidade hoje, termos uma vida orientada profeticamente. Não se enganem. Por isso a palavra aqui nos faz o apelo: não desprezeis as profecias. E a palavra nos dá um exemplo de alguém que era profeta e desprezou as profecias por interesses materialistas, seculares e egocêntricos. Vocês poderiam me citar o nome desse profeta? Por favor, Bíblias abertas. Isso. Em 2 Pedro, capítulo 2. Bíblias abertas. 2 Pedro, capítulo 2. Vejamos, portanto, aqui os versículos 15 e 16. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. A palavra assim nos diz: abandonando o reto caminho. Qual é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas, que uma pessoa que despreza as profecias faz? Abandona o reto caminho. Se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? De Balaão. Então você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, a voz dos homens. E existem muitas vozes nos nossos ouvidos que são contrárias ao assim diz o Senhor. Essa expressão assim diz o Senhor, nunca assim diz o pastor. Assim diz o Senhor repete-se mais de 1.300 vezes na Bíblia. Então dá para a gente já ter uma ideia da importância do assim diz o Senhor. Por isso que naquela batalha espiritual no deserto, Jesus afirmava: está escrito. E aí, ipsis literis, ou ipsis verbis, ele pronunciava as palavras do Pai. Amém? Continuando o texto, então, assim nos diz: filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Queridos, por favor, pare aí e pense. O que significa amar o prêmio da injustiça? Significa você desobedecer a Deus para ser premiado imediatamente pelo prazer que o pecado te proporciona e pelo que o mundo te oferece. O prêmio da injustiça você nunca vai receber das mãos do Pai. Você vai receber de outras mãos, nunca de Deus. Deus sempre vai te oferecer o prêmio da justiça. E o prêmio da justiça já está em tua vida, Jesus Cristo. Mas o prêmio da injustiça é completamente contrário a Cristo. E o versículo 16 então diz: recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Que coisa tremenda. Você ver um papagaio, não é um papagaio falando, emitindo sons, é uma coisa. Mas você vê um jumento falando como ser humano, não é coisa muito simples. É de sair correndo, né? É de sair correndo, porque não é uma coisa natural. É sobrenatural. Vocês concordam com isso? O papagaio, ou até mesmo a arara falar, ou emitir sons, é normal. Mas um jumento é anormal. Mas o jumento foi mais sensato do que o profeta. Desprezar as profecias é uma insensatez. É o que a Bíblia está dizendo. Quando eu desprezo as orientações proféticas para a minha vida,
em relação a qualquer coisa, lamentavelmente eu estou sendo insensato. Queridos, a orientação bíblica é que nós consultemos ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, consultemos ao Senhor. Quando você não consulta a Deus, as possibilidades de errar são muito maiores. Quando você faz as coisas por sua própria conta, então assuma naturalmente as consequências. Mas quando você consulta ao Senhor, através da oração e da sua palavra, Deus assume a responsabilidade de honrar o que Ele te disse por meio dos resultados. Amém? Então, que sejamos homens e mulheres guiados profeticamente, ok? Então, queridos, diante dessas considerações iniciais, por favor, abramos no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. É um dos textos mais conhecidos desse livro. O texto diz aqui o seguinte: Tu, porém, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo de quando, gente? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, por favor, pare aí e olhe para cá. Primeira coisa, o livro de Daniel foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo. Portanto, há mais de 2.500 anos atrás. E naquela ocasião, a orientação profética para o profeta em relação ao livro profético é que ele fechasse o livro, porque as profecias do referido livro só seriam cabalmente compreendidas em quando? A Bíblia diz no tempo do fim. Quando essa expressão e a ciência se multiplicará, a gente geralmente usa referindo-se ao desenvolvimento da ciência, principalmente a partir do século XIX, estendendo-se principalmente no século XX com o avançamento tecnológico. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: em primeira instância, o saber se multiplicará se refere não à ciência, mas se refere ao próprio livro de Daniel. Então, a ciência ou o conhecimento ou o saber se multiplicará se refere primariamente ao livro de Daniel. Interessante perceber que a compreensão, o conhecimento do livro, ela ocorreu de forma muito mais ampla, muito mais extensa, juntamente com o desenvolvimento da ciência. Então, penso que não seja errado fazer uma aplicação secundária do texto, apontando para o desenvolvimento científico que caracteriza os últimos dias. O que é que vocês acham? Então, nós temos aqui uma aplicação primária, fiel ao texto, e uma aplicação secundária, que nos permite apontar para a ciência dentro do contexto e de uma visão total das profecias bíblicas. Amém? Então, queridos, interessante que o século XX começou quando mesmo? Quando começou o século XX? Começou no dia 1º de janeiro do ano de 1901. E o século XX se encerrou em que data? No dia 31 de dezembro do ano de 2000. Durante este século XX, que é conhecido como o século do medo, o século em que as pessoas sentiram mais medo ao longo da história, e nós vamos ver por quê. Inclusive em vários países da Europa e da Ásia, o século XX é conhecido como o século sangrento, porque se você espremer, sai de fato muito sangue. Mas eu quero, em primeira instância, chamar a atenção de vocês para o avanço tecnológico que ocorreu no século XX
que impulsionou a humanidade a dar um salto de qualidade no seu estilo de vida, sabe, que ela nunca tinha conseguido ao longo de toda a sua existência. Vocês concordam com isso? Houve ou não houve um salto de qualidade, de progresso, de prosperidade material com o avanço da tecnologia? Sim ou não? Claro que sim. Lógico que sim. Mas é importante lembrar que já no final do século XIX, algumas invenções concorreram para que o século XX tivesse essa força. Como, por exemplo, no final do século XIX, foi várias invenções, como, por exemplo, a invenção da lâmpada. A lâmpada foi inventada por quem mesmo? Por Thomas Edison, no ano de 1893. Só que antes de Thomas Edison, 21 inventores já tinham criado algum tipo de lâmpada para transformar a energia em luz. No entanto, a que foi mais viável, inclusive do ponto de vista comercial, foi a lâmpada inventada por Thomas Edison. Por isso que ele emplacou de boa nessa. Uma outra invenção que nós podemos citar para vocês, a invenção do automóvel. O automóvel deu uma força tremenda ao deslocamento no planeta de uma forma extraordinária. Não vou entrar na questão aqui dos inventores franceses e alemães, mas o norte-americano Henry Ford foi o que inventou o automóvel movido pela gasolina. E daí então teve uma aceitação extraordinária. Outra invenção que também ajudou na área de telecomunicação, o telefone. Quem inventou o telefone? Quem mesmo? Graham Bell. Vou contar a história para vocês. A partir do dia 11 de junho do ano 2002, foi comprovado que quem inventou o telefone foi um engenheiro italiano chamado Antonio Meucci. Ele inventou o telefone no ano de 1856, não tinha dinheiro para pagar a patente, não tinha, vendeu o protótipo para Graham Bell e ele comprou a patente e colocou no seu nome. O caso foi levado para a justiça nesse íntere. Lamentavelmente, o engenheiro italiano morreu e somente no dia 11 de junho do ano de 2002, num congresso nos Estados Unidos, foi reconhecido mundialmente que o inventor do telefone foi exatamente Antonio Meucci, um engenheiro italiano que não teve condições de comprar a patente. O que nos chama a atenção é que a invenção do telefone, a invenção do automóvel e a invenção da lâmpada ocorreram no final do século XIX e deram força para a humanidade no século XX. Está claro isso, queridos? Mas interessante perceber que, apesar de todo esse avançamento que ocorreu no século XX, ocorreram coisas horripilantes no século XX. No século XX ocorreu a depressão econômica, que levou muitas pessoas ao suicídio. E ao longo do século, várias instabilidades econômicas no mundo, sim ou não? Ocorreram as duas grandes guerras mundiais. Ocorreu o Holocausto, que não só sacrificou a vida de 6 milhões de judeus, mas também no Holocausto foram vitimados os ciganos, os homossexuais, os eslavos e outras pessoas mais que foram sacrificadas no Holocausto, não somente os judeus. No século XX nós nos deparamos, sabe, entre outras coisas, com a ascensão das ditaduras militares, na força política, as manifestações, a corrupção e uma série de outras coisas mais. A Guerra Fria, gente, a Guerra Fria que ocorreu entre os Estados Unidos da América, juntamente com a União Soviética, que gerava um pânico violento. As pessoas viviam atormentadas pelo medo de uma guerra atômica e depois bacteriológica. Havia um medo do suicídio da humanidade. Mas a profecia bíblica afirmava que Deus não permitiria o suicídio da humanidade, que Ele haveria de intervir
através do maior acontecimento da história, que será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse clima entre as nações no século XX transformava o medo em pavor, gerando inclusive doenças mentais e distúrbios psicológicos. Por favor, abra o compêndio de Deus. Bíblias abertas, vocês vão entender onde eu quero chegar. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Tudo está aqui no conteúdo profético, queridos. Lucas, capítulo 21. Versículos 25 e 26. Veja o que a palavra diz. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre aonde, queridos? A terra. Angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Angústia entre as nações. Versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. A profecia bíblica afirma o que aconteceria com a humanidade no século XX, diante das tensões entre as nações e dos conflitos que ocorreram, tanto ideológicos como bélicos, entre os países. Sabe, as pessoas viviam num constante estado de medo, e um medo que inclusive se transformou em pânico. E aqui diz, alguns desmaiarão de quê, queridos? De terror. Essa situação psíquica e emocional da humanidade nas nações, ela foi profetizada e cumpriu-se de forma extraordinária, exatamente em quando, queridos? No século XX. Cumpriu-se de forma extraordinária no século XX. Os hospitais do mundo não são suficientes para atender o número de pessoas que sofrem de esquizofrenia. Atender os paranoicos. A partir do ano 2022, a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Quantas pessoas estão com transtornos psiquiátricos por causa do medo, que se tornou pavor? Quem sofre, por exemplo, de algumas síndromes, como a síndrome do pânico, só Deus é quem sabe a luta dessas pessoas. E esses problemas mentais, ou esses transtornos psiquiátricos, ou doenças mentais, queridos, esses problemas estão relacionados com algumas coisas que têm a ver com Deus, por incrível que pareça. E vou provar para vocês isto. Porque há tantas pessoas com problemas mentais e emocionais em nossos dias? Por quê? Existe uma profecia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 28, que mostra que esse estado psíquico e emocional, ele faz parte de uma lista de consequências que são causadas pela transgressão à lei de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. E veja o que nos diz aqui a palavra. Deuteronômio, escrito 1500 anos antes de Cristo. Aqui Deus explica o que está acontecendo, amados. Capítulo 28, versículo 28. Mais uma profecia. Por isso não desprezeis as profecias. Deuteronômio 28, 28, a Bíblia assim nos diz: o Senhor te ferirá com loucura. Existe aqui, para aí, por favor, entenda, para aí, olhe para cá, existe uma coisa chamada idiomatismo hebraico. A Bíblia foi escrita por hebreus. No idiomatismo hebraico, existe uma diferença estupenda entre o pensamento grego e o pensamento hebraico. No pensamento hebraico, aquilo que Deus permite, ele é tido como autor. Então não é que Deus é o autor da loucura. Ele permite porque são consequências inevitáveis. Tá claro isso aqui, queridos? Então Deuteronômio 28, 28 diz assim: o Senhor te ferirá com loucura, com a cegueira e com perturbação do espírito.
perturbação do espírito e com loucura. Então você vê aqui que existe aqui a questão do psique, existe aqui a questão de fato mental, emocional que estão envolvidas e concorre para esse estado em que nós nos encontramos. Queridos, no século XX, houve o surgimento de doenças violentas e o alastramento de outras doenças. No século XX, nós nos deparamos com a AIDS. No século XX, nós nos deparamos com um alastramento incontrolável do câncer, com as doenças cardiológicas e mais ainda com os problemas mentais, como nunca na história, sim ou não? E é interessante que o livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 28 a 32, vocês poderão ler em casa, mas Romanos capítulo 1, por favor, Bíblias abertas no livro de Romanos, capítulo 1, veja o que nos diz o texto bíblico. Romanos capítulo 1. Vamos ler somente o versículo 28. Vocês poderão depois ler os versos subsequentes em casa. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha o idiomatismo hebraico, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas o que, gente? Inconvenientes. Isso aqui está em plena conexão com Deuteronômio 28, verso o quê? 28. Deus os entregou, ou seja, respeitou o exercício e o uso do livre-arbítrio. E mais ainda, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, às vezes você não faz, mas você aprova os que assim procedem. Nós tivemos um exemplo esses dias interessante. Suponhamos que você tivesse duas amigas mesmo, que optaram pelo homossexualismo. As duas decidiram casar e te chamam para você ser padrinho ou madrinha. O que você faria? Vocês estão entendendo a questão, queridos? Estão entendendo como a situação é complexa? E esse texto aqui, primariamente, está falando sobre relações homossexuais entre homens e mulheres. Por que que o mundo se encontra nessa situação calamitosa? Eu acredito, porque o mundo abandonou Deus. O Salmo 53, verso 1 diz assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. As pessoas abandonaram, viraram as costas para Deus. Se hoje tivesse rolando aqui bebidas alcoólicas, dança e outras coisas, de repente nós teríamos mais gente. Abandonaram a Deus. Segunda coisa, as pessoas acreditam mais e confiam mais no material do que no espiritual. As pessoas chegam a sacrificar suas vidas e sua saúde para a aquisição de bens materiais, mas não têm a predisposição de dedicar algum tempo de suas vidas para as riquezas espirituais. As pessoas estão buscando muito mais o céu na terra do que a terra no céu. Isso acontece? Um outro problema seríssimo em nossos dias chama-se ateísmo pragmático. O que é que eu chamo de ateísmo pragmático? Foi realizada uma enquete no Brasil e foi provado de que 1% dos brasileiros optou pelo ateísmo. 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Mas eu te pergunto, qual é o pior tipo de ateu que existe? Aquele que diz eu não acredito em Deus ou aquele que diz eu acredito em Deus e vive como se ele não existisse? Então isso chama-se ateísmo pragmático. Eu digo que não sou ateu, mas na prática eu sou porque eu vivo como se ele não existisse. Está claro isso, queridos? Mais ainda,
a desvalorização da religião. Como nunca a religião está sendo desprezada na prática pelas pessoas. Desvalorização da religião. Haja vista o fato de que, lamentavelmente, na indústria da fé, vários erros já foram cometidos e vários escândalos já aconteceram. Mas existe hoje uma desvalorização da religião, inclusive cristã. Na França, a partir do ano de 2020, maioria muçulmana, por crescimento biológico. Enquanto os muçulmanos têm uma faixa de 8,7 filhos por casal, os cristãos têm uma faixa de 1,3 por casal. Pelo crescimento biológico, a França será a maioria muçulmana a partir do ano 2020. Igrejas que estão sendo transformadas em boates, igrejas que estão sendo compradas e sendo transformadas em mesquitas e assim por diante, na Europa. O que vocês me diriam da superficialidade cristã? E aqui isso nos envolve. Temos um cristianismo superficial. Às vezes eu tenho 50 anos de fé, 50 anos de fé, quilômetros de vida cristã, mas eu tenho centímetros de profundidade. Superficialidade cristã tem concorrido para essa situação, queridos. E como se não bastasse a transgressão da lei de Deus. Não se enganem. Quando a lei de Deus ela é quebrada, não só acontece algo fora de mim, acontece algo dentro de mim. Sim ou não? E eu transgrido a lei de Deus quando eu desprezo a orientação profética. Quando eu desprezo a orientação da palavra, eu transgrido a lei de Deus. E quando eu transgrido a lei de Deus, há coisas que se quebram dentro de mim, gerando transtornos psíquicos e emocionais. Se não causando, agravando. Porque vocês viram a relação que existe entre estas coisas e os efeitos psicológicos e emocionais no meu mundo interior. Então, as coisas que acontecem no mundo exterior se refletem no meu mundo interior. E quando eu desprezo as profecias, eu corro o risco de sofrer problemas sérios de saúde mental, emocional, moral. Um exemplo disto, Saul. Por favor, abramos mais uma vez o compêndio de Deus. Eu acho que é 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Aqui nós vemos inclusive o efeito da musicoterapia. 1 Samuel capítulo 15, Bíblias abertas. Versículo 11. Nós temos o exemplo dramático de alguém que desprezou a orientação profética, Saul, rei de Israel, que se atreveu a desempenhar uma função profética e ele não podia fazer isso como um rei. A palavra assim então nos diz, capítulo 15, versículo 11, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então Deus aqui, num contato com o profeta Samuel, revela o seu desgosto em relação à desobediência de Saul no que tange às orientações proféticas. Agora aplique isso para você. Vocês imaginem Deus falando de você para um profeta e dizendo o seguinte: arrependo-me de haver constituído João da Silva, Torres Cunha Lima, Alves, Albuquerque, Tavares, Xavier, Alcântara, Macedo, Barro Pires, Souza, como adventista do sétimo dia, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aí o que foi que aconteceu então com Saul? O cumprimento de Deuteronômio 28, 28. O que é que diz Deuteronômio 28, 28? Infundirei sobre vós a loucura, e você ficará perturbado de espírito. Está lembrado disso aí? Estão lembrados? Deuteronômio 28, 28? Veja se não foi o que aconteceu com Saul. Por favor, capítulo 16, versículo 23.
E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Queridos, por favor, entendam. Não era espírito maligno coisíssima nenhuma. Isso aqui era esquizofrenia. Isso aqui eram transtornos psiquiátricos, emocionais, completamente desestruturado em sua vida interior por causa da desobediência à revelação do Senhor, por desprezar as profecias. Vocês concordam com essa abordagem que eu estou fazendo para vocês, queridos? Vocês estão vendo a questão da relação das profecias com a minha saúde mental e emocional? Estão vendo aqui os exemplos bíblicos? Está claro isso aqui? Alguma dúvida? Existe alguma dúvida, alguma coisa que de repente você não esteja entendendo? Porque a mensagem de hoje é uma mensagem difícil, mas é a revelação do Senhor. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então não desprezeis as profecias. Mas o que é que acontece quando nós obedecemos às profecias? Vamos concluir com essa parte? Evangelho do Antigo Testamento. Livro de Isaías. Aí você tem aqui um exemplo diametralmente oposto de outro rei que foi fiel ou obedeceu às orientações proféticas. Por gentileza. Isso. Ah, não, que é isso. Deus que me livre e me guarde. Eu estou mostrando que, é boa observação que ela fez. Queridos, eu estou mostrando que pode haver uma relação entre a desobediência, sabe, das profecias que te leva ao pecado. Quando quebram as coisas lá fora, também quebra dentro de você. E às vezes a razão de um problema, ele é espiritual. Existe o aspecto psíquico, físico e etc. Mas pode ser que haja como origem uma questão espiritual. Pode ser que aconteça isso. Deu para ficar claro agora, queridos? Está claro? Por favor, a palavra-chave é equilíbrio. Nós estamos tendo uma abordagem chamando a atenção para um aspecto, dentre outros, que de repente a gente não tinha ainda atentado. Essa é a nossa função aqui, à luz da palavra. E aí citei como exemplo o caso dramático de Saul. E agora eu vou citar um exemplo extraordinário de Ezequias. Tem mais alguma dúvida sobre isso, queridos? Há mais alguma dúvida? Sim ou não? Por favor, participem. Está claro? Então, Isaías, muito boa observação. Isaías, por favor. Capítulo 36. Vejam aqui o caso, para nós concluirmos essa mensagem. Vamos começar, na realidade, com Isaías 37. Situação tensa entre as nações. A Assíria estava respirando ameaças de destruição do povo de Deus. Ele recebeu um recado de Senaqueribe, uma carta de Senaqueribe, dizendo: olha, vocês não têm Deus, não tem para ninguém, eu vou acabar com vocês como já acabei com as outras nações. E veja então o que foi que ele fez. Isaías 37, versos 14 em diante. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus.
E qual foi o resultado? Um anjinho do Senhor, um serial killer do céu, em uma noite só matou 185 mil soldados. Vocês estão lembrados da história? Foi resultante da oração de Ezequias. Por favor, isso está aqui nos versículos 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. E aí o texto bíblico mostra a morte trágica de Senaqueribe. E aí acontece agora aquela profecia em que Ezequias foi notificado que ele morreria. Ele não desprezou a profecia, clamou ao Senhor e viveu mais quantos anos? Mais 15 anos. Então isso confirma, queridos, a importância de não desprezarmos as profecias da palavra. E para nós concluirmos, por favor, Bíblias abertas no livro de Crônicas, último texto. Crônicas, capítulo 20, verso 20. Segundo Crônicas 20, 20, sublinhe esse texto em sua Bíblia. Diz assim a palavra: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse o quê? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores do Iguatemi. Vamos juntos? Crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Crede nos seus profetas e o quê? E prosperareis. Deus nos abençoe e nos guarde, a fim de que nós tenhamos no século XXI, nesse mundo pós-moderno, uma vida profeticamente orientada pelo Senhor. Homens e mulheres que são guiados e orientados profeticamente pela palavra do Senhor. E a palavra não falha. Amém? E diante dessa revelação, que sejamos agraciados com a luz do alto e com a presença de Cristo, a profecia maior em nossas vidas. Amém? Vamos então ficar em pé para uma oração. Querido e excelso Deus, louvado sejas pela revelação da Tua palavra. Que tenhamos sido tocados pelo Espírito e pela palavra, a não negligenciarmos as Tuas profecias. Que sejamos pela Tua graça, meu Pai, e pela ação do Espírito Santo, homens e mulheres que amam a Cristo, que são orientados pela palavra de Cristo e que vivem como Cristo. Que Tu nos ajudes a amá-lo. Ele é a profecia maior, Ele não falha. Que Ele seja real em nossas vidas e que por amor a Ele obedeçamos às revelações proféticas, tanto em nosso coração como em nossa casa, como em Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Aproveite agora, abraça a pessoa que está do seu lado, e desejando uma boa noite e a força que vem do Espírito do Senhor por meio da profecia.